Oi pessoal, tudo bom? Então, a professora Simone vai gravar um vídeo bem simples, bem caseiro, para que vocês aprendam realmente como é que funciona, como é que se faz uma multiplicação de matrizes. Então, vamos lá. Nós temos aqui a matriz A, que a matriz A, ela tem 1, 2, 3 linhas, L de linha, e 1, 2 colunas. Isso aqui é a ordem desta matriz. Esta matriz ela é de ordem 3 por 2, certo? E aqui nós temos a matriz B, que ela possui uma linha, 2 linhas. Linha sempre vem na frente e coluna atrás. E coluna tem 1, 2, 3. 3 colunas. A ordem desta matriz é uma 2 por 3. Então, quando a gente multiplica a matriz A pela matriz B, ela será o resultado diferente se eu fosse multiplicar a matriz B pela matriz A, certo? Mas aqui nesse caso, eu vou multiplicar A por B. Então, o que vocês têm que saber, primeiramente, é que só dá para multiplicar uma matriz se o número de colunas da matriz número 1, a primeira matriz, for igual ao número de linha da segunda matriz. Se o número de coluna for igual ao número de linha da segunda. Então, na primeira matriz, a coluna é 2. E na segunda matriz, a linha são 2. Então, dá para fazer essa multiplicação. Na última atividade que a professora passou para vocês, eu até dei uma pegadinha, eu mandei resolver uma matriz, se eu não me engano, é a questão 3. E o número de coluna da primeira era diferente do número de linha da segunda. Então, a resposta era só colocar assim, ó. Não tem como multiplicar essa matriz, pois o número de coluna da primeira é diferente do número de linha da segunda, certo? Mas isso também estava explicando no conteúdo, bem explicadinho. Então, vamos começar a multiplicação dessa matriz. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a primeira linha e multiplicar com a primeira coluna, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, A vezes B, o resultado de A vezes B, dentro de um colchetão, e eu vou colocar aqui. Então, eu pego o 2 vezes o 2. Eu já vou colocar o resultado. Quanto é que é 2 vezes 2? 4. Mais, agora eu vou pegar o segundo elemento com o segundo elemento. Quanto que dá 0 vezes 0? 0. Ok? Isso aqui depois ainda vai dar um resultado final, tá? Agora, eu vou ainda pegar a primeira linha com a segunda coluna. Então, vamos lá. Quanto é que é 2 vezes 3? 6. E quanto que é 0 vezes 7? Mais 0. Certo? E agora, o que eu faço? Eu ainda pego a primeira linha com a terceira coluna. Linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna. Multiplicando. 2 vezes menos 1 dá quanto? Menos 2. Na multiplicação, mais com menos é menos. E 0
vezes 4, 0. Esses aqui serão os primeiros resultados da primeira linha. Outra coisa que muito importante que eu posso ensinar para vocês é o seguinte. Aqui o número de linha da primeira e aqui o número de linha de coluna da segunda é o que vai corresponder à minha matriz resultante. Essa matriz vai ser uma matriz 3×3, tá? Então, aqui, ó, os números do interior, aqui do meio, tem que ser iguais. 2 colunas com 2 linhas. E os números da extremidade formam a ordem da minha matriz resultante, certo? Então, vamos continuar. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que com a segunda linha. Então, eu vou multiplicar a segunda linha com quem? Com a primeira coluna. Quanto que é 3 vezes 2? 3 vezes 2, 6. E quanto que é menos 2 vezes 0? 0, certo? Agora eu vou pegar quem? Eu vou pegar ainda a minha segunda coluna, segunda linha com a segunda coluna. Segunda linha, 3 vezes 3, 9. E menos 2 vezes 7, dá menos 14. E agora? Agora eu vou pegar a minha segunda linha com a minha terceira coluna. Para cada linha que eu estou fazendo um risquinho, para cada coluna também um risquinho, observe. Então, vamos lá. 3 vezes menos 1. Quanto é que é 3 vezes menos 1? Menos 3. E quanto que é menos 2 vezes 4? Menos 8. Então, depois esses aqui serão o resultado da minha segunda linha. Agora, vamos pegar a terceira linha, porque eu ainda não usei a terceira linha. Eu vou usar a terceira linha com a primeira coluna, com a segunda coluna e com a terceira coluna. Então, pegando a terceira linha com a primeira coluna. Quanto é 1 vezes 2? 2. E 4 vezes 0? 0. Agora eu vou usar a minha terceira linha com a minha segunda coluna. Quanto que é 1 vezes 3? Repetindo, 1 vezes 3, 3. E 4 vezes 7, 28, certo? E por último, a minha terceira linha com a minha terceira coluna. 1 vezes menos 1, menos 1. E 4 vezes 4, 16. Se vocês fizerem desse jeito, observem que vai dar 3 risquinhos para as 3 linhas, 3 risquinhos para as 3 colunas. Por isso que é uma matriz de ordem 3×3. Terminou? Quase. Só falta o resultado final agora. Então, vamos botar o resultado. Quanto que é 4 mais 0? 4. Aqui, 6 mais 0, 6. Menos 2 com 0, menos
menos 2, porque o 0 não é nada, corta, né? 6 com 0, 6. 9 tira 14. Eu tenho 9 e tiro 14. Aqui o 9 é positivo. Sinais iguais diferentes. Sinais iguais soma-se. Como aqui é diferente, então diminui e coloca o sinal do maior. Menos 5. Certo? Sinais iguais soma-se. Menos 3 com menos 8. Menos 11. E aqui o 0 não é nada. Sobra o 2. Na minha última linha. 3 mais 28, 31. E 16 tira 1, mais 15, sinal do maior. Então, essa aqui é a minha matriz, desculpe, 3 por 3, 3 linhas, 3 colunas, e é o resultado da multiplicação da matriz A pela matriz B, ok? Espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Beijo!